Paz e bem Brasil, paz e bem a você que nos acompanha de tantos lugares aqui no Brasil e além mundo. Eu estou aqui hoje em Minas Gerais, em Rio Pomba, saí da minha residência a mais de 1.000 quilômetros para estar na casa de alguém muito especial. Eu estou falando de Floripes Dornelas de Jesus, a Lola, uma católica brasileira que por 60 anos, para ser mais exato, 64 anos, se alimentou somente da Eucaristia. Além de não comer mais nada, apenas o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, a Lola manifestava outros fenômenos místicos. A Lola não dormia. Foram 64 anos sem dormir. E a Lola também não bebia água e outros líquidos. Também manifestou esse fenômeno por 64 anos. E eu estou aqui hoje na casa dela, ao lado do quarto onde ela viveu por todos esses anos. Estou na sua fazenda e estou ao lado do seu médico pessoal, que nos últimos 4 anos de vida de Lola cuidou dela como médico e vai nos contar hoje essa história. Eu estou falando do Dr. Cláudio Bom Tempo, também um mineiro, e nós queremos levar hoje para todo o Brasil, para quem já conhece a Lola e para quem não conhece, uma história extraordinária, não feita por mãos humanas, mas pela graça de Deus. Dr. Cláudio, que alegria, que prazer, estamos juntos. Prazer todo meu, Carlos. É uma grande alegria e uma honra estar aqui com você, trazer você aqui e a gente fazer essa nossa fala. E é com muito carinho que a gente faz isso, depois de tanto tempo, voltar a essa casa com uma pessoa tão especial e com essa devoção também do Padre Pio, e que a gente sabe que era devoto também do Sagrado Coração de Jesus. Primeiro, como é que eu cheguei aqui, né? Eu tenho, Dr. Cláudio, um grupo de amigos de um site chamado Church Pop. Eles fazem parte de um conglomerado de comunicação, o maior do mundo, da EWTN, um grupo americano, e que no Brasil eles têm um site de notícias católicas e espiritualidade. E eu quero fazer justiça aqui ao padre Gabriel Vilaverde, um padre muito conhecido pelos nossos amigos que estão nos assistindo. O padre Gabriel foi quem primeiro eu ouvi falar de Lola. O padre Gabriel escrevia muito nas redes sociais e ele publicou um texto no Facebook há vários anos atrás, acredito que mais de 5 anos atrás, falando de Lola, desta mulher, desta católica, desta serva de Deus que tinha todos esses fenômenos. Os meus amigos do Church Pop, a gente tem uma parceria no nosso apostolado do Padre Pio, pegaram esse texto do Padre Gabriel, publicaram no site deles. Então ficou lá hospedado não apenas no Facebook, mas também no site Church Pop. E, vez por outra, eles publicam esta matéria novamente. E sempre que publicam, causam um grande alvoroço, aquilo que a gente chama de viral nas redes sociais. E este ano, novamente, nós publicamos essa matéria. Lola, a brasileira, que por 60 anos e etc. E foi, assim, um furacão de glória, digamos assim. As pessoas e os testemunhos nos comentários. Eu conheci a Lola. A Lola era madrinha da minha filha. A Lola curou fulano de tal. Eu fui curado por ela. Só que eu conheci Lola apenas desse texto do Padre Gabriel. Este ano, 2024, a gravação desse podcast, quando eu li a matéria e vi tantos testemunhos, eu disse, eu preciso saber quem é essa mulher. E fui para o Google. Fui procurar. E tinha e tem, nós vamos mudar isso, né? Estamos mudando, poucas informações da Lola na internet. O site mais sério que tinha informações dela era o Church Pop. Era o que nós tínhamos publicado. Até que eu descobri, fui para a Amazon. Aí botei lá, Lola, Floripes Dornelas de Jesus. E vi o livro, o seu livro, e descobri que você era o médico dela. Só que quando eu vi o livro, eu pensei, esse médico de Lola morreu em 99, deve ter uns 100 anos já. Para minha surpresa, é um jovem médico ainda, o Dr. Cláudio. E eu pedi a Deus, pela intercessão de Lola, que ele me fizesse encontrar o Senhor para entender um pouco mais dessa história. E naquela semana que eu pedi, eu entrei no Instagram e procurei Cláudio Bom Tempo. Bom Tempo é um sobrenome incomum.
Então seria fácil de achar. Encontrei o Instagram do Dr. Cláudio. Só que o Instagram dele tinha postagens de 2019, 2020, a última. E eu pensei, bom, ele deve ter Instagram, mas ele abandonou o Instagram. Como é que eu vou achar este médico? E aí naquela semana eu fui à Canção Nova. Fui ao PHN. Estava num hotel lá em Cachoeira Paulista, no Hotel Água Viva, quando de repente alguém bate no meu ombro. Diz, oi, tudo bem? Você é o Carlos do Padre Pio? Ah, sou eu mesmo. E ela disse, eu sou de Rio Pomba. O que é Rio Pomba? A Rio Pomba é a cidade da Lola que você publicou a matéria essa semana. E eu falei, nossa, eu estava atrás de encontrar alguém lá que conhecesse a Lola, e eu estou atrás do médico dela. Só que eu procurei ele no Instagram e ele não posta mais no Instagram. E aí a pessoa me disse, ele não posta. Ele ficou muitos anos em silêncio, mas agora ele vai começar a falar. E o senhor naquela semana começou a falar. É verdade. A primeira coisa que eu queria, depois dessa longa introdução, para dizer que não foi uma coisa assim, não são coincidências, é a providência divina. A primeira coisa, por que o senhor ficou tantos anos em silêncio acerca de Florips Dornella de Jesus? Carlos, a princípio eu gostaria primeiro de diferenciar um pouquinho do amigo Cláudio Bontempo, do médico Cláudio Bontempo da Lula. Eu sempre prezei pela a responsabilidade de estar aqui cuidando dela, e um dos pedidos que a Lola fazia até a morte dela seria a discrição. Que a gente fosse o mais discreto possível, que a gente não comentasse na ocasião, até que ela cumprisse a missão dela. Inclusive, em 1997, ela fez esse registro, inclusive em cartório, que era desejo dela permanecer aqui em silêncio, em adoração, e estaria rezando pelas pessoas. E assim a gente constatou que ela fazia isso realmente dia e noite. E eu respeitei isso, né, durante esse tempo todo, achei que 25 anos eram suficientes. Mas mais do que isso, embora eu já estivesse pensando nesse tempo que muitas pessoas precisam saber dessa história da Lola. E a mim é um chamado que é uma responsabilidade muito grande, por ter presenciado tantas situações belas da Lola, e situações que, se eu me omito, eu deixo de dar o meu testemunho, que pode atingir a pessoas que precisam saber dessa situação da Lola. Então, acho que 25 anos é um tempo suficiente para que a gente, aquilo que é possível a gente dizer e comunicar como amigo, porque eu separo bem, como médico eu não explico a situação da Lola, mas explico como um amigo com conhecimento médico. Sim. Então, nessa condição, eu posso dizer algumas coisas importantes sobre a Lola, que as pessoas precisam saber e que a ciência deve investigar. Eu acho que tem muitos detalhes que precisam ser trazidos, mas é uma reflexão de vida maravilhosa. E eu conto para vocês aqui a situação que foi a gota d'água, que foi exatamente nesses dias que tudo isso te aconteceu também. Aquilo que eu estava falando. Em relação ao PHN. Segure aí, me diga uma coisa. Quantos anos de médico o senhor tem? Eu faço 31 anos. 31 anos de médico. 31 anos. O senhor lembra quantos anos de médico tinha quando foi chamado para cuidar dela? Eu tinha 10 anos de formado. 10 anos de formado. Então já era médico há 10 anos. Já era. Qual a sua especialidade? Eu faço geriatria e faço medicina do trabalho. São as minhas duas especialidades. Nós estamos aqui em Rio Pomba, é zona da Mata Mineira. Quantos quilômetros de BH? Daqui a Belo Horizonte são uns 270, mais ou menos. O senhor formou em medicina onde? Me formei em Valença, no estado do Rio. E o senhor é de Rio Pomba? Não, a minha família é daqui de Rio Pomba. Sim. Eu nasci em Belo Horizonte e meus pais depois se mudaram para Barbacena. Eu tinha 5 ou 6 anos de idade quando nós fomos para Barbacena. Mas os meus pais são daqui, a minha família é daqui de Rio Pomba. Então nós estamos falando de uma mulher que, por 64 anos, manifestou todos esses fenômenos e, além de tudo, a santidade.
quem é Lola? Que fama é essa que ela tinha aqui nessa cidade e na região? A Lola, as primeiras vezes que eu ouvi falar de Lola, eu era criança, menino aqui, brincando com meus amigos, com meus primos, andando de bicicleta pela cidade e tudo. E às vezes a gente parava e ficava conversando. E naquelas conversas de criança, quando eu vinha nas férias na casa da minha avó, Carolina, que era amiga de infância da Lola. A sua avó era amiga de infância da Lola. É. Sim. E que depois do acidente elas não se encontraram quando eu trouxe minha avó, mas antes Sim. disso elas depois do acidente não se viram mais. Mas eu cresci escutando conversas, escutando casos sobre a Lola, e nos grupinhos de crianças e tudo, e adolescentes, o que se ouvia falar de Lola era uma senhora muito magra, que morava num sítio afastado e que ela não tinha nem colchão, que ela dormia num estrado, e que ela não comia, não bebia, não dormia, e que tinha uma varinha de bambu na mão onde ela acendia e apagava a luz. Está aqui atrás. Isso o senhor ouvia na infância? Na infância. E aquilo foi povoando o seu imaginário? E eu ficava assustado. A gente passava, às vezes, próximo aqui, mas com um certo medo em relação a isso tudo, que para a gente era uma coisa absurda, uma pessoa viver naquela época já com tantos anos sem se alimentar. E os meus pais contavam essas histórias desde a época deles, da infância, e meu pai morava próximo aqui, num sítio próximo, bem próximo daqui, e que crescia escutando as conversas, as pessoas vindo até aqui na casa da Lola, atravessavam o terreno lá do sítio do meu tio, onde ele morava, e a gente ficava sabendo dessas histórias. E as pessoas vinham em caravanas, vinham em grande quantidade aqui para rezar e pedir graças e intercessão da Lola, né? A gente tem que voltar um pouquinho. A Lola era uma pessoa normal, ela nasceu em Mercês, Nasceu em Mercês, que é uma cidade próxima daqui. Isso. Depois se muda com a família aqui para Rio Pomba. Isso. Ela tinha saúde normal. E o que foi que aconteceu para ela ficar 60 anos presa a uma cama e sem comer, etc? A Lola era uma menina sadia, ela era alta, esguia, era saudável e participava... Ela tinha aproximadamente quanto de altura? A Lola tinha 1,70 m quase, Era alta. ela alta. E ela, quando se mudou para cá, ela fez parte de algumas congregações e na época cresceu dentro da Igreja Católica e era uma filha de Maria e tinha assim, uma devoção muito grande já ao coração de Maria. Então ela nasce, tem uma infância e juventude normal, anda, come, tudo uma jovem normal, normal, como tantas jovens. E tem até as fotos dela antes, né, do acidente, com algumas pessoas aqui na cidade, tudo, e a gente vê que era uma pessoa saudável. E a Lola, quando chega aí em torno de... E tem um pouquinho de incertezas em relação ao acidente. Aparentemente foi em 1942. Mas Lola, aproximadamente entre 17 e 19 anos de idade, a Lola caiu de um pé de jabuticaba, que ficava aqui atrás, e ela teve fraturas de vértebras. Essas fraturas de vértebras levaram uma lesão da coluna lombar, e ela acabou ficando paraplégica. A Lola caiu desse pé de jabuticaba e aos pouquinhos ela foi sentindo dores, continuou ali sendo tratada por alguns médicos em Juiz de Fora, a família levou, mas não tinha o que fazer, realmente houve uma lesão definitiva da coluna. E ela parou de ter todos os movimentos da cintura para baixo. Então ela cai desse pé de jabuticaba nesse local que nós estamos. Isso, numa árvore sítio, que tinha aqui. E ela fica paraplégica. Isso. Uma lesão importante. E então ela fica acamada. É isso. A partir daí, a Lola para de ter todos os pensamentos que tinha antigamente. A Lola contava que ela queria ter filhos, ela queria ter uma vida normal, ela queria estudar e tudo mais. Ela chegou a estudar um pouco, mas não
dar continuidade como ela queria. Ela sabia ler e contava, escrever? Sabia ler e escrever. Foi E alfabetizada. fazia bem, E aí a partir daí, de alguns anos depois, a partir do acidente, em torno de 4 a 5 anos aproximadamente, a Lola parou também de sentir sede, fome e sono. Isso não aconteceu de repente, assim, caiu do pé de jabuticaba e perdeu tudo isso. Não. Ela conta que foi aos pouquinhos, que no início ela comia algumas coisas mais líquidas, comia algumas coisas pastosas, e aí foi parando, e parou de beber líquido, de forma inexplicável, e ficava acordada dia e noite. A fome foi diminuindo até terminar. Ela não comia e ficou muito tempo, as pessoas insistindo para ela, entendendo que era alguma coisa em relação ao acidente dela, que ela não comia. Então, segundo o seu conhecimento, qual dos fenômenos começou primeiro? Foi o sono? Foi a não beber? Foi não comer? Ou foi mais ou menos junto? Me parece que foi tudo junto. Aos pouquinhos, ela mesma falava isso, que foi aos poucos. Ela dizia assim, teve uma caminhadazinha. Sim. E essa caminhada que ela dizia era no sentido de ir parando aos poucos. Só que eu gostaria de chamar a atenção, Carlos, que não é o não comer, o não beber, o não dormir. Sim. Porque a Lola, ela deixou isso muito bem claro para todos nós. E para as pessoas que assistem a gente, é importante diferenciar isso do fenômeno Lola. Sim. Lola dizia para a gente assim, não é que eu não coma, eu não sinto fome, não é que eu não beba, eu não sinto sede, não é que eu não durma, eu não sinto sono. Para mim, essas coisas não fazem diferença, Dr. Cláudio. Para mim, essas coisas são naturais. Eu não sinto, mas isso não me é sacrifício. Sacrifício, Dr. Cláudio, seria se eu quisesse comer e não pudesse. Se eu quisesse beber e não pudesse, se eu quisesse dormir e não pudesse. Mas tudo isso era permitido para ela. Simplesmente, ela parou de sentir sede, fome e sono. E aí você pode me perguntar, mas ela não comia nada? Não. Ela comungava a Sagrada Eucaristia todos os dias. Uma Eucaristia. A partir do acidente, ela tem um acidente e qual o nível da lesão dela? Ela mexia os braços, mexia as pernas, como é que o senhor avalia isso? A lesão era lombar. Sim. Pelo que deu para entender e tudo que a gente percebeu, era uma lesão mais baixa, L3, então apenas L4. As pernas ficaram comprometidas. Ela tinha mobilidade dos braços? Tinha, dos braços normais, não perfeito. teve lesão cervical nem torácica. E quando esses fenômenos começam a acontecer, né, que são um fenômeno, ela começa a ficar famosa, e o que é que isso acarreta? Porque nós estamos falando de uma pessoa que teve um acidente aqui, no lugar que nós estamos, e ela se transfere para este quarto que nós estamos aqui do lado. Depois vamos mostrar o quarto dela. O que é que acontece na vida dessa mulher? Que tinha sonhos, e que de repente, o que é que ela faz da vida agora? Estou paraplégico, o que é que eu vou fazer? Para mim, o grande milagre da Lola está nesse momento que você está colocando. A Lola, diferente de qualquer um de nós, no momento que cai do pé de jabuticaba e fica paraplégica, ela poderia se revoltar, ela poderia ficar reclamando e dizendo, olha que coisa, eu sou uma pessoa tão boa, mas olha o que me aconteceu. No entanto, aqui está a santidade, na minha opinião, a santidade maior da Lola, é que ela teve a atitude positiva de, diante do eu não vou mais andar, eu não vou mais casar, eu não vou mais ter a vida que eu queria, eu vou dar um sentido diferente para essa vida. E o sentido diferente que a Lola deu foi, eu vou divulgar a fé no Sagrado Coração de Jesus daqui para frente até o final da minha vida. Essa é a diferença. E através da Eucaristia, que era para ela o sustento, onde ela enxergava que pela Eucaristia nada mais era necessário para ela. Então esse é o grande diferencial. Cada um de nós tem uma árvore, né? E a gente às vezes precisa cair da árvore para a gente acordar. A Lola caiu da árvore e acordou. Qual será a nossa árvore? Qual será a altura dessa árvore que nós vamos ter que cair para acordar para o teor verdadeiro da Eucaristia? E que
a gente passe a entender qual é exatamente a mensagem que o próprio Cristo dá para a gente nessa situação. Não vai ter sede, não vai ter fome. Então, a minha visão em relação a Lola é essa, é a atitude que ela teve de enxergar isso a partir do acidente. Ela tem um acidente, fica paraplégica e coloca o Sagrado Coração de Jesus como centro da vida dela. Exato. O Sagrado Coração de Jesus era um refrão que não saía da boca dela, não é isso? Não, sempre. Ó Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. O eu confio em vós. E aí ela fica famosa e as multidões começam a vir aqui nessa casa. As pessoas começaram a ficar sabendo, a notícia foi, naquela época não tinha internet, Sim. mas tinha o boca a boca. E as pessoas foram numa velocidade menor, mas foram sabendo da história da Lola, daquela menina que tinha caído do pé de abuticaba, que não se alimentava e que fazia milagres. As pessoas começaram a vir e passavam aqui e ela atendia. Mas esse fazer milagres é por quê? As pessoas vinham pedir oração a ela vinham. E coisas começaram a acontecer depois disso. Doentes? Doentes começaram a relatar que melhoraram, pessoas alcançaram graças. E isso a gente vê na região aqui o número de pessoas mais antigas. Como geriatra, eu estou sempre pegando essas histórias com os mais velhos também, onde a gente percebe o carinho que eles têm por ela. O carinho que as outras gerações receberam dos pais, aonde alcançaram graças realmente. E aí vinham caravanas, vinham ônibus, vinha muita gente de todo o Brasil. E ela não dormia, então ela atendia dia e noite todo mundo que vinha. Não comia também? Não comia, não tinha... A única coisa que ela tinha uma certa rigidez era com o horário das orações. Era o rosário, né, as orações diárias, todas as ladainhas que ela rezava e os trabalhos manuais que quando acalmava um pouquinho ela fazia. E ela ficava ali naquela rotina dia e noite. Assim também ela relatava para a gente. E aí, depois disso, né, com as graças acontecendo e sendo atribuídas ao coração de Jesus, é sempre importante dizer isso, né? Ela então falava, as pessoas vinham pedir, Lola, eu estou doente, e ela dizia, eu vou rezar por você e vou pedir ao coração de Jesus. Ela fala, e se você quiser, peça direto a ele, que ele... Ela dizia isso. Dizia, e ele é que vai te conceder, mas eu vou rezar para que tudo isso aconteça. Então ela sempre tinha esse cuidado de dizer para as pessoas que o coração de Jesus, e disse isso tantas vezes para mim, que o coração de Jesus saberia o que era necessário e que era importante para cada pessoa. Então ele concederia, porque ele era um pai rico. Nós vamos chegar nessa Nós vamos chegar no pai rico, né? Cláudio, então as pessoas começam a vir aqui em Rio Pomba, no sítio dela. Esse sítio que nós estamos aqui, era da família dela? Como que ela veio parar aqui? Aqui era o sítio da família e os irmãos moravam, os pais moravam com ela no início e depois eles foram falecendo e foram passando de um para o outro. E a Lola foi a última da família. Antes dela foi a Dorvina, me parece antes dela o Alcides, que era o outro irmão, mas a Dorvina foi aquela que cuidou da Lola até 1983. E a Lola tinha um carinho especial com ela, porque a Dorvina é que cuidava como uma grande companheira da Lola. E ela até hoje, né, a gente acha bilhetinhos dela pedindo orações pela Dorvina. Que era irmã dela. Mas todos eles moraram aqui e depois foram... Então, foi uma casa de família, da família. família. Era uma casa da família. Então, como ela não comia, não dormia, as multidões começavam a vir de noite. Isso. E que número mais ou menos de pessoas no auge passava aqui todos os dias? Também é um pouco controverso, mas tem alguns registros de pessoas que vinham e que teve dias aqui de mais de 3.000 pessoas. Então, 3.000 pessoas num dia, passando, entrando, olhando, conversando rapidamente com ela e tudo, era uma coisa que a gente imagina que foi dia e noite, né?
Então era mais ou menos isso daí. E tinha épocas que às vezes ela não conseguia atender, que estava até se sentindo mal e tudo, e ela segurava um pouco para as pessoas não entrarem. Então nós estamos falando de 30 mil pessoas por mês. Mês, por Média. aí. Em média. E isso foi por anos. Isso foi por muitos anos, né? E naquela época ainda tinha aquela desconfiança em relação a esse fenômeno. Sim. Mas será que ela não dorme mesmo? Será que ela não está escondendo? Será que ela não tinha essa necessidade de esconder, né? Então as pessoas vinham às vezes com curiosidade, muita curiosidade. E às vezes chegavam a dizer que não era verdade, e aí o padre Gladstone, na época, Gladstone Galo, e ela conta essa história, contava essa história. Sim. E o padre fez alguns grupos de pessoas que ficavam aqui se revezando 24 horas, vendo se ela estava dormindo, se ela estava comendo, se ela estava bebendo. E passaram assim por muitos dias, mais de 15 dias, acompanhando a Lola, e ela não alterava. O único alimento da Lola era a Eucaristia. Então o padre, como não tinha câmera para colocar, Sim. Se tivesse câmera, ele teria colocado uma câmera no quarto dele. Abriu uma live no YouTube. Faria isso. E deixava. Que interessante. Então esse testemunho está assegurado pelo padre. Porque quando você conta que a pessoa não dorme, não vai acreditar, isso é a reação natural. Não come, não, tem alguma coisa errada. Não bebe. Mas isso é impressionante. Nós vamos chegar, eu quero saber como médico depois o que é que você acha disso. Então, multidões vêm aqui até esse lugar. A Lola saía do quarto ou ela ficava naquele quarto sempre? Não, ela ficava restrita ao quarto. As únicas vezes que a gente tem notícia de que ela saiu aqui da propriedade foi quando ela foi a Juiz de Fora em alguns médicos, na época do acidente, logo depois do acidente. Depois disso ela ficou reclusa, nunca mais saiu daqui. A Lola, como você mesmo teve na abertura dizendo, ela tinha dons especiais. E a Lola tinha uma percepção do que estava acontecendo ao redor dela muito, muito claro. E ela via as coisas acontecendo, ela tinha percepção do que estava acontecendo no mundo em termos de tragédias, de guerra, etc. E ela rezava por isso também. Então ela tinha uma abrangência. Ela teve uma televisão que foi já bem mais recente, onde ela assistia só a um canal católico. E foi colocado ali como um presente para que ela pudesse assistir às missas e aliviar um pouquinho, mas ela só ligava mesmo na hora da missa e de algumas orações. Era muito disciplinada a Lola também. Como que a Igreja Católica via esse fenômeno e cuidava espiritualmente dela? Ela não saía, mas ela comungava. Como que isso se dava? A Lola, depois que ela parou realmente de se alimentar e teve tudo isso bem claro para todo mundo, que o padre denunciou isso, né, para a igreja, os bispos começaram a acompanhar isso também. Nós estamos aqui em Rio Pomba, que é a arquidiocese de Mariana, uma das arquidioceses mais tradicionais do Brasil e maiores. maiores. Por aqui já passaram os bispos que já passaram aqui? Sim, passaram. Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi o mais conhecido, ele foi quem deu a abertura do processo de beatificação de Lola. Ele vinha aqui e ele conversava com ela. E antes disso, os outros bispos também estiveram, né? Acho que Dom Oscar também teve aqui, que era um bispo anterior. Mas a igreja começou a ter a atenção da Lola, e me parece que foi um padre que levou até o Vaticano ao Papa, o conhecimento do Papa, esse fenômeno. E, entendendo esse fenômeno, o Papa João XXIII, me parece, ele libera a autorização para que Lola tivesse dentro do quarto o Santíssimo exposto. E Lola, então, passa a ter a hóstia à disposição do ministro da Eucaristia e dos padres que eventualmente vinham à disposição dela, porque era o único alimento dela. Então, de maneira que ela neste quarto tinha um sacrário que o Papa autorizou a ter.
Isso. Que é uma coisa raríssima, eu não conheço outro caso. A gente não conhece. Eu conheço Madre Teresa de Calcutá também no final da vida, foi autorizado. Sim. Mas assim por tantos anos. E vez por outra tinha missa, mas todo dia ela comungava. Todo dia ela comungava. O ministro vinha e dava a Eucaristia para ela. Então, ela viveu dessa forma esse tempo todo. Então, todo dia tinha que alguém dar a Eucaristia para ela. Impressionante, porque eu estou pensando aqui agora. O quarto dela, nós estamos aqui do lado, era uma capela do Santíssimo. Era. Ela ficava dentro do sacrário. E o mais interessante disso é que os outros papas que vieram na sequência, Papa Paulo VI, depois João Paulo II, João Paulo I não teve tempo para ver isso, mas João Paulo II concederam, renovaram a licença, a autorização para que ela ficasse. Então, ela tinha essa autorização, acho que tem até um quadro aqui em relação a isso, mas ela teve essa autorização e ela se sentia ali, não cheia de vaidade, a Lola era uma pessoa desprovida de vaidade. Era uma pessoa diferente, uma pessoa iluminada, uma verdadeira santa, em que a gente estar perto dela as primeiras vezes era algo assim, meio que incontrolável, a emoção de estar e tudo. Muitas pessoas que eu presenciei se sentiram assim, diferentes, ansiosas e pela bondade, pela pureza que era a Lola. Talvez pela a Eucaristia pela santidade, e a santidade. Doutor Cláudio, Lola, a igreja cuidou dela espiritualmente. Ela não podia sair, então, dando assistência à Eucaristia, os sacerdotes. Mas ocorreu um fato que a igreja teve que limitar as visitas. O que foi que aconteceu? Nós estamos falando aqui de 30 mil pessoas que vinham nessa casa todo mês. 3 mil pessoas por dia e noite. Então devia ser ônibus, cavalo, charrete, tudo. Por que a igreja decidiu limitar as visitas aqui ao sítio? Foram ficando incontroláveis, né? Já não tinha mais condição de acolher as pessoas dessa forma aqui na frente. Só um parêntese. Uma pessoa, eu não sei como que era a imunidade de Lola, não vamos falar disso mais para frente, mas você ter contato com 3 mil pessoas diárias, imagine. Pessoas que gripadas e com tantas coisas, e ela recebia, se doava. Isso. E muitas vezes tinha contato, às vezes até físico com as pessoas. Às vezes passavam só, olhavam para ela, pediam oração, faziam alguma referência e iam embora. Mas algumas, dependendo da situação, se aproximavam dela, sim. Né? Então, mas a igreja pediu para parar isso. Por que aconteceu? Teve uma situação que um jornalista, um repórter fotográfico, né, de uma revista, parece que é a Manchete, e também teve uma outra situação com a revista O Cruzeiro, mas que entrou, invadiu aqui e tirou uma foto da Lola em cima da cama. E nessa foto, ela ficou constrangida e ficou chocada com a invasão, com a forma com que a pessoa invadiu e fotografou. E depois publicou, existe isso daí, né, disponível na internet. Então, esse momento fez com que a Lola ficasse com um trauma. E aí o bispo, na época, sentiu que isso estaria tomando uma dimensão incontrolável e que ela deveria se afastar desse tipo de atendimento até para proteger a saúde dela. E aí ela era uma pessoa extremamente obediente, principalmente ao que se referia à igreja. E ela, a partir da orientação do bispo, ela aceita e para de atender naquele volume de pessoas. E isso foi há muitos anos, eu não sei te precisar quando foi isso, mas talvez 58, 59, por aí, onde foi publicada essa reportagem. Então, depois disso, a Lola fica mais reclusa. E aí ela começa a atender só pessoas mais direcionadas à igreja. Então, eram sacerdotes, vocacionados, seminaristas, irmãs. Todas essas pessoas, a Lola tinha uma atenção maior.
E algumas pessoas da amizade mais próximas, que cuidavam dela, que vinham da comunhão, ministro da Eucaristia, essas pessoas é que tinham mais acesso. Então, a partir disso, a Lola distanciou um pouco. E as pessoas começaram a falar, tinham várias notícias, que no fundo não eram nem notícias, eram fake news mesmo, onde diziam que ela já tinha até morrido, mas ela viveu esse tempo todo na oração. E essa oração dela, ela atingia as pessoas de uma forma muito bonita, né? E ela tinha dons, e esses dons são dons que a gente até hoje ouve falar, ela me falou isso, que ia acontecer isso na minha vida. Bom, então na sua infância, ouviu falar de Lola, você cresce e de repente há um desejo de você encontrá-la. Como que esse desejo nasceu no seu coração? Na verdade, o desejo se traduzia numa curiosidade. Era a curiosidade de saber aquela mulher que, como eu falei, ela não dormia, não comia e ficava num estrado e que tinha uma varinha de bambu que ela acendia e apagava a luz. Seus pais, que eram as pessoas que você mais confiava, diziam o quê? Oh, ela é uma santa, diz isso para você? Falavam. Então todo mundo... Na cidade aqui, era naquela Santa época, Lola. era a Santa Lola. E às vezes tinham algumas dúvidas se era tanto assim ou se era exagero. Você já tinha visto foto dela? Eu vi na casa da minha avó uma vez, ela ainda antes do acidente, junto com uma tia-avó, recebendo uma fita. E essa foto foi que eu me lembrava dela e tal, assim, e tinha uma outra foto dela muito antiga também, já depois do acidente, que ela estava muito, era uma foto preta e branca, essa foto tem também por aí, que era meio assustadora. Sim. E a Lola não era nada assustadora, muito pelo contrário, ela era tranquilizadora, né? A paz que ela transmitia era totalmente diferente da imagem que muitas vezes pregavam sobre ela. Mas eu tinha essa curiosidade de conhecê-la. E aí passaram-se muitos anos e eu conheci uma figura que foi fundamental na minha formação espiritual, na minha adolescência, e uma pessoa que me ensinou muito sobre a Eucaristia, que foi o padre Paulo Dioner Quintão. O padre Paulo era o pároco lá da Paróquia da Piedade, em Barbacena, e ele era um padre, assim, diferente, no sentido de que ele tratava as pessoas, os jovens, com um carinho especial. Ele tem esse carisma, ele é vivo até hoje, graças a Deus, e ativo. E o padre Paulo tinha um dom especial de cativar as pessoas. E, de alguma forma, ele conheceu Lola, ele veio até aqui. E Lola se encantou com ele, pela forma, pelo debruçar dele sobre a Eucaristia, sobre o carinho que ele tinha com ela e com as outras pessoas, e pelo fervor que ele tinha com o sacerdócio. E Lola pede ele para voltar. E ele continua, e aí cresce uma amizade entre os dois também. Só situando, nós estamos em Rio Pomba, Lola mora em Rio Pomba, o senhor mora em Barbacena. Isso. E o padre... Paulo era pároco de Barbacena, Barbacena. Da Paróquia da Piedade, Barbacena. Daqui Barbacena, quantos quilômetros? 70 quilômetros. Pertinho. Pertinho. Da mesma arquidiocese de Mariana. Isso. E aí o padre Paulo começa a acompanhar a Lola e passa a ser o orientador espiritual. Diretor espiritual de Lola. Diretor espiritual de Lola. Então o padre, que é seu amigo, agora é diretor espiritual da Lola. E aí a gente trabalhava lá com o Pastoral da Juventude e sempre ligado aos movimentos da igreja e sempre ele sendo esse nosso orientador lá também. E aí o padre ficou sabendo da história da minha avó ter sido amiga de infância da Lola. E ele pergunta para Lola, Lola, eu tenho um amigo chamado Cláudio, que era o nome que a Lola mais gostava, né? Margarida, Cláudio e Cláudia. Era, todo mundo que perguntava para ela como dar o nome seria Margarida, Cláudio e Cláudia. E aí ele falou com ela que existia esse amigo e que era neto da Carolina, amiga dela, e que
se ela não tinha vontade de rever a Carolina. E ela falou Sua assim, avó? Minha avó. Sim. E aí ela disse para ele, eu gostaria de conhecer... A Lola dificilmente falava um não. E ela disse assim para o padre, eu gostaria de conhecer o neto da Carolina. Ela não falou da Carolina, mas ela falou do neto da Carolina. E aí o padre Paulo vem e me conta um dia, falou assim, ô Cláudio, eu conversei com a Lola, falei da sua avó, falei de você, e ela falou que queria te conhecer. E ela autorizou você ir até lá para conhecê-la. Opa, vou acabar com a minha curiosidade. Porque né? nesse momento ela já não recebe todo mundo. Já não recebia. Ela filtra. Ela já estava, isso foi, a gente está falando em 1986, por aí. 86. 86. 36 anos atrás. Isso. E eu estava num período de pré-vestibular, estudando para fazer o vestibular de medicina. E eu tinha ali, naquele momento, um medo na adolescência de não conseguir passar no vestibular, aquela coisa toda. Falei assim, vou aproveitar e vou pedir a Lola para rezar para mim, para eu passar no vestibular. Mas eu estudava também. Sim. E aí chegou esse dia que o padre combinou com ela e eu vim até aqui. Chegamos até aqui, eu fiquei aqui nesse lugar aqui, próximo onde a gente está, e ele celebrou a missa com ela primeiro, lá dentro do quarto. E no término da missa, o padre chega perto dela e conversa com ela baixinho. Eu não consegui compreender o que eles estavam falando. Então o senhor chegou aqui nessa casa, Nessa o casa. padre entrou aqui nesse quarto, do lado. Isso. E o senhor ficou aonde? Aqui. Ficou Aqui tinha um banquinho, um banco. Aí tinha uma Aqui era porta, um banco. porque agora tem uma porta de vidro. Tinha a porta, mas não era de vidro. Aí fechou, Era a porta fechado. de madeira. Ah, e então ela ficava o senhor não via nada que aberta. estava lá dentro. Não, eu via só o dorso da cama da Lula. Sim. E o padre de frente. O padre eu Mas via de ela o frente. senhor não via? Ela não. Só escutava a voz dela. E Sim. foi assim a missa toda. E aí no final é que eles vão conversar, eu vejo que ele se debruça assim Sim. próximo dela, ela fala alguma coisa baixinho com ele, aí ele olha assim para mim, eu aqui, e aí ele balança a cabeça positivamente para ela e ele vem na minha direção. E ele chega aqui e diz assim para mim, com essas palavras, Doutor Claudinho, desculpe, doutor não, aí no caso eu estava estudando para ir ainda fazer o vestibular. Ele falou assim, Claudinho, a Lola mandou um recado para você. Ela disse que é para você renunciar à sua curiosidade como forma de oração pelas pessoas doentes. Ela disse que hoje você não vai entender isso, mas que no futuro você vai compreender e vai voltar, tenha certeza. Quando ele me falou isso, eu fiquei meio frustrado mesmo, porque afinal de contas eu tinha uma curiosidade enorme de conhecê-la. Mas aí está um grande dom da Lola, o grande dom da profecia e também da sabedoria da Lola. Porque o que ela fez naquele momento não foi só acabar com a minha curiosidade, mas foi mostrar que não é pela curiosidade que a gente chega onde tem que chegar quando está falando do coração de Jesus. A gente chega pela fé. Assim é pela Eucaristia. E essa era a mensagem que a Lola queria. Olha, seja devoto do coração de Jesus e faça por onde, através da Eucaristia, merecer a presença do coração de Jesus na sua vida. Então eu entendi isso como uma semente que ela plantou na minha fé a partir daquele momento. Deixei uma cartinha para ela pedindo para ela rezar para mim no vestibular, passar no vestibular. Aí o senhor vai embora, lembra que sentimentos tinha no seu coração naquele dia? Eu tinha naquele momento uma frustração, porque a minha curiosidade não tinha sido esgotada. Não tinha visto Lola? Não tinha visto Lola. Mas o padre, que né, uma pessoa tão especial, ele disse para mim, Claudinho, faça o que a Lola está te pedindo. Permita que o coração de Jesus seja o seu guia. Permita que o coração de Jesus leve você aonde você tem que ir. Intensifique a sua fé no coração de Jesus. Como que era a sua fé nesse tempo? Você ia à missa domingo? Eu ia à missa com meus pais, mas tinha feito catequese, tinha feito crisma e tal, e levava a vida bem assim morna em termos de religiosidade. Mas você tinha um plano, queria ser médico.
Eu queria ser médico. E o que me trazia muito isso eram os retiros espirituais que a gente fazia da Pastoral da Juventude e os momentos na renovação carismática que eu tinha começado recentemente a participar. E aí eu fui para Belo Horizonte. Eu saí de Barbacena e fui estudar, fazer o 3º ano integrado e para poder fazer o vestibular. E em Belo Horizonte, eu estudava ali na Rua Espírito Santo, num colégio ali, um cursinho. E eu descia, ia até a Catedral, São José, e eu ficava ali porque eu pegava o ônibus na Afonso Pena. Então eu chegava na igreja e ficava diante do coração de Jesus, fazendo o que a Lola me pedia. E ali eu rezava todos os dias, às vezes participava da Eucaristia, mas às vezes quando eu descia já estava terminando a missa, mas eu ficava ali, em adoração. E isso foi me dando um diferencial, uma força, uma sustentação para aquilo que eu tinha a partir da missão dada pela Lola. Depois eu ia para casa. E isso foi uma rotina, foi mais de um ano fazendo assim. Rezando, indo na Rezando. igreja. E você lembrava da Lola? Sim, eu lembrava do pedido Da orientação dela, dela. da orientação dela. Ela deu a orientação e você seguiu. Rezar mais. Rezar mais e aumentar a devoção ao coração de Jesus. E renunciar à curiosidade. E renunciar à curiosidade. Passou, faculdade e tal. Eu não passava mais à minha cabeça essa questão da curiosidade da Lola. Sim. Tinha, sim, o desejo de um dia de conhecê-la e tudo, mas não com a curiosidade de criança que eu tinha. E o próprio Platão já dizia, né? Quem procura é o cérebro, mas quem encontra é o coração. E foi assim. Passaram-se 10 anos. Depois de 1986, depois de 1996. 10 anos. 10 anos o senhor depois, passou na medicina? Aí eu fiz a faculdade, depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiz especialização. Depois... E nesse período, como foi a vivência da fé? Tranquilo? Tranquilo, mantinha a minha fé dentro daquilo que foi o início, mas sem nenhum evento extraordinário, nem mesmo a compreensão até aquele momento do que era o fenômeno Lola, né? E aí eu passei a estar em Barbacena, trabalhando em Barbacena há alguns anos, comecei a geriatria. E aí a Lola fala com o Padre Paulo que ela queria que eu retornasse aqui. E é interessante que isso foi 10 anos depois, ela chega para o Padre Paulo, não sei o conteúdo da conversa dos dois especificamente, mas ele depois chega para mim e fala: Claudinho, a Lola pediu para te chamar para você voltar lá, para você conversar com ela. Eu fiquei assustado, mas feliz de saber que... Ele falou: vamos lá comigo um dia desse? Vamos. E aí nós viemos. Aí foi totalmente diferente. Aí foi o verdadeiro encontro que eu me refiro, né? O encontro com a Lola foi um momento assim único, especial, esse primeiro momento, mas ele foi muito rico de profundidade do sentimento, do amor que ela tinha por alguém que ela ainda não conhecia, mas que ela sabia que tinha feito o que ela tinha pedido. E aí a Lola vira para mim e diz assim, quando eu entro, depois da celebração, do mesmo jeito, depois da celebração da Eucaristia, comungamos, e aí eu entrei. Estava ela, o Padre Paulo, e me parece a Miriam também, e o Severino, que eram 2 pessoas que cuidavam dela aqui. E aí eu entrei no quarto, aqui, e ela deu um sorrisozinho discreto, e falou para mim assim, só isso, hein? Olhando para mim. Agora sim, agora você está preparado para cuidar de mim. Você cuida de mim? Aceita cuidar de mim? Essas foram as primeiras palavras, eu só falei com ela, boa noite, e ela vira e diz assim, eu digo para ela, mas Lola, a senhora não come, não é isso que falam? A senhora não bebe, as pessoas falam que a senhora não come, não bebe. Como é que eu vou cuidar da senhora como médico se eu não posso dar remédio para a senhora? E aí, simples, clara, com o coração aberto, ela diz assim, Doutor Claudinho, o coração de Jesus
colocará no seu coração as respostas que o Senhor precisa para fazer tudo o que precisa e para cuidar de mim. O Senhor sempre saberá, porque Ele colocará no seu coração o que precisa ser colocado. Diante de uma resposta dessa, minha resposta foi assim, olha, estou aqui para ajudar a senhora no que for possível. E aí a gente começou a conversar e a entender o fenômeno, a perguntar, a saber os detalhes e tudo, que eu guardo isso, né, dentro do sigilo médico. Mas, no geral, o que a gente pode dar de informação é de que não é natural. E aí eu tenho que separar o que é científico do que é natural, do que é espiritual. Cláudio, eu falava que Lola tinha o dom da profecia e da ciência. Na primeira vez que você esteve aqui, que ela não te atendeu, ela já sabia que você ia ser médico. É. Você veio para pedir oração para passar no vestibular de medicina. Ela já sabia que você ia ser médico e você ia cuidar dela no futuro. Como que é isso na sua mente? Essa é a percepção que a gente tinha depois, porque a Lola tinha percepções diferentes do normal. Eu vou te citar um caso para exemplificar isso. Teve um dia que eu vim aqui, num sábado à tarde, e eu vim com a minha noiva, na época, Patrícia, hoje minha esposa, e a Patrícia nunca tinha entrado aqui e a Lola nunca tinha recebido a Patrícia. E nós chegamos, eu tinha a chave do portão, entrei e estávamos só nós dois. Eu deixei a Patrícia, estacionamos aqui na frente, onde nós passamos aqui agora, e entrei sozinho até o quarto da Lola. Dali não tem como se ver quem chegou onde a Lola ficava sob a cama. E aí eu cheguei conversando com a Lola, ela quietinha, falando normal, conversando comigo, perguntando como é que foi a semana, etc. E a Lola permitiu que eu começasse a examiná-la, e eu comecei a examinar. No momento que eu estou fazendo uma ausculta cardíaca nela, ela fala comigo assim, para, doutor Claudinho. Aí eu falei assim, o que foi? A senhora sentiu alguma coisa? Ela, não, para, depois o senhor continua, eu preciso falar com a Patrícia. Mas como é que a senhora sabe que a Patrícia está aqui? Porque a Patrícia estava no carro e eu não falei com ela que ela estava. Ela falou assim, isso não importa, importa que eu preciso falar com ela agora. Deixa as coisas do senhor aí, busque a Patrícia, depois o senhor continua. Tudo bem. Saí, fui lá, busquei a Patrícia, cheguei no carro, falei com ela, Patrícia, a Lola quer falar com você. Ela assustou, porque eu não esperava, a Lola não recebia. E ela falou, mas como? Você falou que eu estava aqui? Eu falei, não. Mas ela percebeu a sua presença e pediu que você fosse lá. E aí a Patrícia veio comigo, assustada, quase perdeu a voz. E aí chega diante da Lola, ela fica assim meio que assustada, né? Muito difícil de falar, a emoção de estar na frente da Lola era uma coisa diferente, impactante. E a Lola dá um sorrisozinho e diz para ela assim, eu vou te dar um anelzinho do coração de Jesus para colocar sobre a sua aliança. A aliança estava na mão direita. Vocês eram noivos? Éramos noivos. E aí ela pega aquele anelzinho e coloca sobre a aliança da Patrícia. E fala com ela assim, Patrícia, Jesus quer que vocês fiquem juntos. O dia do casamento de vocês será um dia muito difícil, mas permaneçam juntos porque o coração de Jesus quer vocês juntos e estará junto com vocês o tempo todo. Eduque os seus filhos e os seus alunos, ela era professora, para o coração de Jesus. Ele quer isso e vai fazer isso acontecer na sua vida. A Patrícia é catequista até hoje, atendendo a esse chamado da Lola. Naquele momento, a Patrícia ficou assim meio assustada com aquilo tudo, e as duas conversaram, ficaram ali, depois eu voltei a examinar a Lola, terminou e ficou aquele momento ali com outras situações. Mas o que mais importa nisso? Quando eu estava saindo, voltando para Barbacena, no caminho, a Patrícia, emocionada, disse para mim, Cláudio, você não sabe o que aconteceu ali. Eu falei, o que aconteceu? Eu estava dentro do carro, pensando exatamente assim, sábado à tarde, esposa de médico,
será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que esse é o momento realmente de casar? Será que é isso que Deus quer de mim? E estava mexendo na minha aliança e pensando se era esse o meu destino, se era esse o meu propósito. E eu simplesmente estava pensando isso. Então, a Lola percebeu isso de uma forma muito rápida, muito clara. No momento que ela estava fazendo a oração, o senhor estava escutando a Lola, e ela disse, para, e manda chamar a E Patrícia. manda chamar. Impressionante. E, mais do que isso, o dia do casamento nosso foi muito difícil. Ela profetizou, seria um dia difícil. O que Seria foi que um dia aconteceu difícil. nesse dia do seu casamento? O tio, um tio muito próximo da Patrícia, que estaria com a gente no casamento e tudo, o pai dela faleceu quando ela era criança, e aí esse tio tinha uma presença forte. Esse tio teve um acidente de carro dentro da cidade, em Barbacena, e faleceu no dia, ele foi na véspera e ele faleceu no dia do casamento, 10 horas da manhã ele faleceu, o casamento era às 20 horas. Esse tio ia entrar com ela na igreja, é isso? Provavelmente entraria junto com ela trazendo-a na igreja, não, mas estaria com a gente na hora do casamento ali. E aí, você recebe essa notícia no dia do casamento? No dia do casamento. E E aí, qual como que era a reação? Ligar para a Lola. As pessoas vieram... Lola tinha um telefone. Pois é. As pessoas vieram saber isso. Depois você imagina se Sim, soubesse aí... que... E o telefone era exatamente para falar com o Padre Paulo, alguma necessidade que ela tivesse, chamar as pessoas mais próximas que cuidavam dela. E eu tinha esse telefone também. Mas foi através do Padre Paulo que a gente ligou para ela e falou com ela. O padre mesmo falou com ela, Lola, está essa situação, o que a senhora acha que nós devemos? Ela era uma conselheira, né? Então, assim, festa paga, convidados, todo mundo vindo de vestido fora. de noiva, família mundo, grande. Festa, etc. E acontece tudo. isso. E aí o que a gente faz? Cancela o casamento, adia, o que a gente faz? E a Lola, com as sábias palavras, disse assim, não, doutor Claudinho, o dia do casamento, ele deve ser lembrado como o dia de um início de uma família, o início da possibilidade de uma nova vida. O que Deus quer de nós, e o coração de Jesus transfere isso para a gente, é a vida. E esse dia tem que ser lembrado como o dia da vida, não como o dia da morte. Então, entre ficar com o pensamento da morte e o pensamento da vida, Jesus quer que vocês pensem nesse dia como um dia importante onde nasce uma família. E isso é que Ele quer, e isso é que está no coração de Jesus. Façam uma cerimônia mais simples, avisem os seus convidados do que aconteceu e que vocês tenham a consciência de que ali será uma cerimônia mais discreta por causa do respeito, ou em relação ao respeito ao tio. E ela fez alguns comentários naquele dia, olha, o buquê que as noivas entram na igreja tem sido muito exagerados, esquecem o sentido do casamento. E o sentido do casamento não é aparecer para as pessoas com buquê e com roupas, etc. Faça diferente. Use um buquê mais simples, mande esse recado para a Patrícia, né? Um buquê mais simples, e eu mandei fazer um terço para você entrar na igreja com ele. E ela deu de presente para a gente também, como outros presentes que ela deu nesse tempo, ela deu o terço, onde a Patrícia entrou com esse terço na igreja. E a Patrícia entrou tranquila, brilhante, com um sorriso, apesar de toda a dor, mas compreendendo aquilo que a Lola falou. Então, além de tudo isso, a sabedoria da Lola, esse dom que ela tinha da sabedoria, ele ensinava para a gente nos momentos mais difíceis. Vai ter mais. Você está vendo agora fotos do casamento do Dr. Cláudio e da Patrícia. Eu tive a alegria de conhecer também. E é isso que ele fala, né? Impressionante. Dr. Cláudio, o senhor em 96 se torna um médico pessoal da Lola.
Como que o senhor vê aquela paciente diferente de todas as outras? Uma paciente que não come, que não bebe, que não dorme. Como é em que condições de saúde o senhor encontra a nossa Florips Dornelas de Jesus, a Lola? Diferente do que a gente aprende na medicina, a Lola era totalmente fora do padrão que se aprende ou que se pratica dentro da medicina. E o que eu vi era uma pessoa extremamente consciente, uma pessoa normal em todos os sentidos, uma pessoa muito bem hidratada, uma pessoa que tinha limitações de mobilidade, mas que a cognição era perfeita, não tinha, e naquela época ela já estava com mais de 80 anos, e ela preservava tudo isso. Ela só tinha a dificuldade da mobilidade. Escutava bem, enxergava muito bem, fazia os trabalhos manuais sem óculos. Era uma pessoa assim, atenta a tudo que estava acontecendo. O autocuidado, sempre a roupinha bem abotoada, usava sempre uma camisa branquinha, estava ali sempre Cabelo cuidadinha, penteado. cabelo sempre cuidado. Não digo penteado, né? Em Mas situações, cuidado. mas dependendo do horário que a gente chegava, às vezes pegava ela de surpresa, mas bem cuidada, né? Vou lhe fazer algumas perguntas que o senhor vê aí se consegue responder ou não como médico. Como que era a pele da Lola? A pele da Lola é uma pele hidratada, bem cuidada, mas ela muito clara, né? Não tomava sol, o sol que batia ali era muito pouco, e era para ter ali alguma dificuldade, inclusive, de vitamina D, por causa da fixação dessa vitamina D, e ela não apresentava nenhuma alteração nesse sentido. O lábio dela era ressecado? Não. Hidratado, a parte da língua hidratada. E aí você pode me perguntar, será que ela não bebia água? Olha, algumas vezes eu tive a possibilidade de acompanhar a Lola sem que ela me visse. Estava ali dentro do quarto, aguardando ela se preparar alguma coisa assim, e ela tinha do lado dela um pote de uma maionese que ficava do lado, e o pote com água. E aí ela eventualmente pegava aquele pote, que poderia ser um copo, poderia ser qualquer coisa, mas durante muito tempo era esse pote com uma tampa laranja. E ela abria, eu falei assim, agora ela vai beber então. Aí ela fez assim, bochechou, lavava a boca e cuspia na pia que tem ao lado ali. Isso eu vi algumas vezes. Então a Lola não engolia, ela lavava realmente a boca e tinha esse hábito, né, do autocuidado também, até em relação à questão oral, mas não engolia de forma alguma. O senhor examinou certamente os olhos dela? Sim, Normal? mucosas normais, e enxergava bem, escutava bem, porque a gente percebia a capacidade dela de escutar. Olha, parece que alguém falou alguma coisa, ou alguém viu alguma coisa aí, e ela percebeu a fala. Então ela tinha todos esses sinais aí perfeitos, né? O senhor fez exames nela, exames hemogramas, etc. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso? E o hemograma foi feito, da Lola, não foi feito por mim, foi feito por um outro médico, o Dr. Adailton, ainda é vivo até hoje, e ele tinha esses exames guardados com ele fez um eletrocardiograma dela também, e nesses exames complementares que ela fez estavam todos normais. Ela não tinha nem anemia, segundo ele, nesse exame de sangue que foi feito, não tinha anemia. Como médico, como que é chegar para uma pessoa que não bebe água e ser hidratada, ter a pele hidratada, o lábio hidratado? Como médico, o que é que o senhor tem a dizer? Por isso é que eu separo, por isso que eu comecei dizendo, olha, eu tenho um lado que é da pessoa de fé e o outro que é o científico. O científico eu não explico. E Não sabe, não é possível. Não. Não é possível uma pessoa viver Não, assim. de forma alguma. Você sabe que o recorde de uma pessoa que ficou sem comer em jejum, né? É de um escocês chamado Angus Barbieri. Ele passou mais de um ano, ele era muito obeso, super obeso, e o médico dele disse, então fica sem comer, a gente vai te hidratar e te dar vitaminas. Então ele ia no hospital, tomava vitaminas, hidratava e ficava sem comer.
Porque gordura é reserva energética. Sim. Então você pode ficar mesmo sem comer e não morrer. Mas depois de 1 ano e pouco, ele perdeu bastante peso e voltou a se alimentar. Está no Guinness Book. 1 ano e pouco. 60 anos não é possível, né, doutor Cláudio? Eu vejo isso, Carlos, como um fenômeno. E assim, existem outros casos, né? Existe a Santa Alexandrina, Ela fez 13 anos. 13 anos, né? 13 anos só da Eucaristia. Em Portugal. Em Portugal, é beata já. Isso. E tem também a Teresa Neumann, né? Teresa, ela não é beata ainda, mas ela tinha fenômenos dessa natureza. Não sei quantos anos. Mas me parece que 64 é só a Lula. Isso. E ela era alemã. Alemã. E ela, todas duas tinham em comum isso daí, a Eucaristia. Se alimentava da Se Eucaristia. alimentavam da Eucaristia. Só que uma viveu 12 anos, 10, 12 anos, e a outra viveu 30 anos. Me parece, Teresa Neumann, que era quem... Mas o fenômeno da Lola, ele vem recheado de outras coisas, desses dons do Espírito Santo e do não comer, do não dormir e do não beber. Sim. Que a gente vê como alguma coisa assim difícil de compreender. Então, assim, eu não fico buscando pela ciência só a explicação da Lola. Eu não encontraria. Até porque agora em 2024 não é possível explicar isso. Não é possível explicar isso. O senhor está preparado, se Deus quiser, a Lola já é serva de Deus, declarada pelo Vaticano. O seu processo deve avançar muito em breve, está nas mãos da igreja, da Arquidiocese de Mariana. O senhor está preparado para testemunhar como médico no processo, caso a igreja lhe chame? A igreja vai lhe chamar e perguntar, doutor Cláudio, não um amigo Cláudio, o senhor tem certeza que esta mulher não se alimentava, não dormia e não bebia? Diante do tempo que eu cuidei dela, vi, e dos relatos dela, sim, perfeitamente. O senhor diria isso, colocando a mão na Bíblia? Sim, eu não vi nada de diferente. Mesmo porque, se alguém em algum tempo dissesse assim, não, a Lola comia, a Lola bebia, a Lola dormia, eu ia dizer, e ela continua santa, porque a santidade dela não era por aí, mas a santidade dela estava na Eucaristia. E é interessante a gente chamar a atenção para essas situações em que o médico é colocado em xeque, como se ele fosse... Porque uma das coisas que a Lola me pedia era exatamente isso. Doutor Claudinho, é necessário mudar a relação médico-paciente. O médico precisa saber que ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus para fazer o que precisa ser feito. Mas quem faz é o coração de Jesus. Se coloque sempre no lugar do seu paciente. O que o senhor gostaria que fosse feito? Então, essa relação médico-paciente, a forma com que ela me pediu isso, que mudasse, é o que eu tento fazer no meu dia a dia, na minha convivência com meus pacientes. E olhar com um olhar diferenciado, um olhar de quem está compreendendo a missão real de vida. Eu vivi uma situação recente, quando você me perguntou o que me fez falar. Além de esperar o tempo passar, eu estava num momento de oração profunda, eu e minha esposa, após a Eucaristia, e na oração eu percebi claramente Deus falando comigo. Estava na capela da Epicar, em Barbacena, e diante ali da comunhão, eu percebo na minha oração Deus dizendo para mim, Cláudio, você precisa dar ciência para as pessoas da experiência que você teve. Isso seria omissão. O coração de Jesus precisa ser mais amado e divulgado, para que outras pessoas possam ter essa experiência de vida e saber que há um sinal que você participou e enxergou para que outras pessoas tenham o mesmo caminho. E foi tão forte isso que, quando eu saí meio em estado de choque da igreja e a minha esposa percebeu e perguntou, você está calado? E eu falei assim, olha, eu vivi isso, isso e isso agora na Eucaristia.
E ela fala comigo assim, nossa, mas eu também escutei exatamente isso e concordo plenamente. Então, a partir desse sinal também, que ele, para quem entende um pouco, né, dessa ciência da presença eucarística de Jesus, entende que ele estando ali com a gente, ele me deu um sinal claro de que era necessário que as pessoas compreendessem isso, tudo que acontece e que aconteceu com a Lola, como um sinal claro da presença de Deus nos dias de hoje. E eu poderia dizer para vocês que simplesmente necessita de estudos. Sim, eu estou aqui disponível para a gente fazer todos os estudos dentro daquilo que a gente tem de concreto. Mas o mais importante para mim é o dom da fé. E essa fé é que me faz acreditar em tudo isso de uma forma muito clara. Impressionante. Estamos conversando sobre Lola, futura santa brasileira, tenho certeza disso. Estou aqui com o médico dela, Dr. Cláudio. Já estamos com mais de 1 hora aqui de conversa, vamos seguir um pouco mais. O Cláudio, a Lola lhe chama, o senhor assume ela como paciente, e que tipo de... Se ela não comia, não dormia, não bebia água, como que você trata uma paciente assim? Que remédios que o senhor podia administrar nela e do que ela se queixava para o senhor como paciente? A Lola tinha sequelas por causa do acidente, que eram dores no corpo e até para limitação de movimentos que ela tinha. E ela já tinha, até pela própria idade, uma condição de artrose, perda da regularidade das articulações. E ela sentia dores, principalmente nas mãos, onde a gente já percebia ali degeneração, e ela sentia mais dores nas mãos, nem eram tanto na coluna mais, mas nas mãos. E a Lola tinha uma condição cardíaca e uma insuficiência cardíaca congestiva, onde ela sentia às vezes falta de ar, sentia cansaço mesmo sentada, mesmo recostada sobre os travesseiros, quietinha no cantinho, mas então ela economizava ali a respiração também. Mas o que mais incomodava eram as dores. E eu te relato aqui um momento que foi um dos momentos mais fortes que eu vivi com a Lola, foi exatamente a partir da dor, onde eu já tinha durante a semana várias vezes estado com ela queixando de dores, e como ela não ingeria nada... O senhor não podia dar um remédio a ela, oral, né? Não, eu dei remédio para ela, mas faltando 2 anos para a morte dela, eu cheguei a dar, mas mesmo assim foi uma condição especial, por causa da insuficiência cardíaca. E aí a gente fez sublingual, aí ela não ingeriu, ela deixou debaixo da língua e aquilo deu efeito, a gente conseguiu diluir um pouquinho e ela reagiu e ficou ainda mais de 1 ano. Depois, quando ela melhorou, e assim, eu só consegui isso também depois que eu a convenci através da persuasão do padre Paulo, aonde eu disse para ela, a gente pede o padre para abençoar o remédio. Ela não queria tomar o remédio? Não queria. Porque ela dizia para mim, se eu tiver que tomar, é porque chegou a hora de eu ir. E eu ainda acho que eu ainda tenho algumas coisas para fazer aqui, antes de eu ir. Sim. Então, doutor, preserve esse meu desejo. E o desejo do paciente a gente tem que obedecer. Até que o padre conversou com ela, abençoou a medicação, ela falou assim, então eu vou tomar, porque o padre Paulo falou, eu vou tomar. Então tá. E aí ela usou, e aí ela melhorou realmente, usando diurético, usando um pouquinho de digoxina. E aí ela, a partir daí, ela melhorou e viveu muito bem ainda durante um tempo, até chegar no mecanismo final de morte. Mas nesse momento onde eu cuidava das dores, eu usava pomadas, mandava fazer pomadas com anti-inflamatório, e ela aplicava nas mãos, aliviava, mas não era uma coisa tão efetiva. E teve um dia que ela estava sentindo muitas dores, e eu cheguei para ela e falei assim, Lola, não tem mais o que fazer da minha parte, a não ser se fosse tomar. Vamos usar o remédio da senhora, ao invés de usar o meu? Vamos rezar, pedir ao coração de Jesus que alivie as dores da senhora? E aí ela disse para mim, o senhor está começando a aprender. Então o senhor, como médico, não podia dar o remédio e pediu ela para, vamos rezar. E aí ela disse para mim assim,
Então tá combinado, vamos rezar, me dá a mão aqui. E aí nós nos demos as mãos, e naquele momento nós fizemos uma oração junto que foi uma sensação assim completamente diferente e única na minha vida. Quem rezava, o senhor ou ela? Os dois. Rezamos Iam juntos. rezando, espontaneamente. Espontaneamente, em silêncio. E aí eu colocando aquilo tudo ali para Deus, pedindo, né, ao coração de Jesus que aliviasse as dores dela. Ficamos ali uns 15, 20 minutos aqui e de repente quando eu abri os olhos, ela também abriu os olhos logo em seguida, ela deu um sorriso e falou assim comigo: Doutor Claudinho, já não sinto mais dores. Nossa Senhora. Quando ela fala assim para mim, a vaidade do humano fala assim: puxa vida, ajudei a Lola a melhorar as dores. Mas ela tinha o dom Sim? especial. E aí ela olha para mim e diz assim, sem eu falar nada, só pensei. E ela disse para mim assim: não, doutor Claudinho, não foi o senhor. Foi o coração de Jesus. Nunca será o senhor, será sempre ele. O senhor é simplesmente um instrumento, mas ele é quem faz tudo o que precisa fazer. Nunca seja vaidoso. Então esse puxão de orelha que ela deu me serviu para a vida toda, ao entender os momentos, ao entender a dor e ao entender a capacidade que ela tinha de superação pela fé. Ela melhorou das dores, depois voltou a ter, mas naquele dia ela aliviou muito as dores, né? Essas coisas maravilhosas aconteceram aqui, neste local. Antes da gente seguir, doutor Cláudio, o senhor é uma pessoa que chora com facilidade ou não? Não, não choro. Me emociono profundamente quando estou envolvido com a oração. Então, o que lhe emociona mais hoje na vida é as coisas de Deus. As coisas de Deus. Sim. Qual foi normalmente o maior sofrimento da sua vida até hoje? Foi a perda de um filho, meu primeiro filho. O senhor perdeu um filho? Que chamava Cláudio, que eram os 3 nomes, né? Que a Lola mais gostava, Margarida, Cláudio e Cláudio. E a gente deu o nome a ele de Cláudio. Nessa época a Lola estava muito presente. Então, a Lola estava viva quando o senhor perdeu o filho. E ela acompanhou a gravidez, mas ela nunca deu detalhes. O senhor disse para ela, estamos esperando um bebê? Sim. E ela falou, você lembra o que ela falou? Ela falou que ia estar rezando pelo nascimento do nosso filho, tivesse sempre confiança no coração de Jesus. Essa sempre foi. Só que o Claudinho, ele acaba nascendo por uma dificuldade e ele tinha uma malformação congênita grave, complexa, e era incompatível com a vida naquela condição que ele estava. E numa noite lá em casa ele fez uma parada cardíaca, o mamar, e a gente se assustou e tudo, eu consegui fazer massagem e ele voltou, mas assim, neurologicamente ele era tranquilo, normal. E aí a gente foi tentar entender, levamos... O pediatra primeiro disse pra gente que isso aí é coisa de faz primeiro filho e médico, né? Essa doença de CRN. Mas, na verdade, ele tinha essa má formação, a gente foi descobrir depois. E naquele momento a médica que estava fazendo o ecocardiograma percebe que ali era alguma coisa gravíssima que não era compatível com a vida para ele ali, naquela condição. E ela já assustou e já falou comigo, Alfred, tem que levar e tentar operar, fazer alguma coisa, senão ele vai. Uns meses. Ele estava com 3 meses. 3 meses. E aí a gente levou ele para São Paulo. Botamos ele no avião do plano de saúde, Graças a Deus tinha na época, e levou, e eu fui para São Paulo e a gente fez todo um processo de preparação para entender se era possível. Só tinha mais um caso dele escrito semelhante no Instituto do Coração, mas a gente foi fazer a cirurgia dele na BNCC Portuguesa. E o Claudinho entrou na cirurgia, era 7 horas da manhã, 11 horas da noite, foi quando foi finalizada essa cirurgia nova. Os médicos tentaram tudo e me chamaram para vê-lo já naquele finalzinho com um aviso de, olha, está muito grave, mas você como médico pode entrar, vamos lá, vamos entrar. Eu entrei, e quando eu entro, eles já estavam finalizando ali a retirada dos
os eletrodos e tudo, e cuidando dele. E ele faz uma parada cardíaca ali na minha frente quando estou de frente com ele. Naquele momento, a equipe não teve outra conduta senão abrir realmente e tentar fazer a massagem cardíaca externa. Foi um momento de choque para todos nós. E eu percebi que ali era uma tentativa heróica e que ele não iria resistir. E aí, naquele momento, eu virei, a enfermeira me abraçou, saiu mandando comigo pelo corredor. E a minha reação naquele momento foi ligar para a Lola. Sim, liguei para a Lola e falei com ela que ele tinha acabado, o Padre Paulo estava no momento por ela. Sim. E o Padre Paulo fala assim: Claudinho, eu estou falando para a Lola aqui o que aconteceu. E aí a Lola manda o seguinte recado para mim: diga a ele, Padre Paulo, que Jesus quis ele de volta. Diga a ele que eu estou vendo ao lado de Jesus. Que ele tenha tranquilidade, que o coração de Jesus já mandou outro para ele. Eu não entendi naquele momento o que ela quis dizer com aquilo. Mas a Patrícia estava grávida. E a gente só veio entender isso um pouco depois. Porque 3 meses ele, naquela confusão toda, ele não estava até sendo amamentado, né? Então não era tão possível isso, mas aconteceu realmente. O Gabriel, que é o nosso outro filho, está fazendo agora 25 anos, se formando esse ano. Mas essa dor do Claudinho foi aliviada pelo coração de Jesus através dessa revelação da Lola. E eu compreendi, com a ajuda dela e do Padre Paulo, depois disso, a missão que cada um de nós tem. Uma missão mais comprida ou mais curta. Mas uma missão que ela é dada para os outros que ficam. E a nossa missão é dar esse testemunho para que as pessoas possam superar esses traumas do passado. Hoje eu consigo falar sobre isso de uma forma mais tranquila. Mas realmente é o momento de maior dor que a gente sentiu, foi a perda de um filho. Eu acho que certamente é a maior dor do ser humano. E nesse momento da sua vida, tem a graça de Lola estar viva. Exatamente. Nós estamos aqui, estamos suando, porque nós estamos aqui na casa da Lola, no sítio dela. Não é estúdio, não tem ar-condicionado. Mas é o melhor lugar do mundo que nós poderíamos ter para ter essa conversa. Avançando, doutor Cláudio. Chega 1999. É o ano de falecimento da Lola. O senhor cuida dela por 4 anos, né? Sim. Quase 5, inúmeras vezes veio aqui, o senhor, o Padre Paulo. E houve o último encontro. Como foi esse dia? O dia que ela faleceu, ela lhe chamou? Como que o senhor encontrou a Lola no último dia? A Lola, naquela semana toda, ela vinha se apresentando assim mal, com uma insuficiência cardíaca. Ela tinha realmente uma dificuldade de respirar. Ela não queria, naquela época, ela já não queria tomar medicamentos. Por mais que ele insistisse, que eu a tentasse convencer, ela disse: respeite o meu desejo. Só aqui uma coisa da minha vida. Nessa convivência, ela falava alguma vez do senhor sobre a morte? Se tinha medo de morrer, se esperava morrer, ou não era um assunto entre vocês? Aconteceu sim, algumas vezes falamos. E teve uma vez muito falada por aí que ela fez uma experiência de quase morte. Era providencial. Ela teve um EQM, Isso. experiência de quase morte. Exato. O senhor pode falar disso? Eu perguntei para ela se ela tinha tido algum problema de saúde mais grave em algum momento, e ela me revelou que ela tinha passado muito mal uma vez. Não vou entrar em detalhes, mas ela passou muito mal. E ao passar muito mal, acharam até que ela tinha morrido. Ela me disse isso. Você acharam que eu tinha morrido aqui. Mas eu não morri, não. Eu fui e voltei. Ela brincou assim. Depois eu fui saber de algumas pessoas que estavam com ela presentes, né? Que era a Lia, a Dolfina, a irmã, e o Alcides. A Lilia tá viva aí. Ele está vivo. Há 100 anos. Há 100 anos. Está aqui. E ele te descreve isso, inclusive. E ela disse que a Lola realmente teria ido. Só que naquele momento, quando ela volta, depois de ter passado muito mal e tal, e ficou apagada, acharam que ela tinha morrido, estavam chorando, e a Lola volta e fala assim: chora não, Dorvina.
Lá é muito lindo. E aí, isso daí, essa experiência, que parece que é verdade, porque no último dia, eu já vou respondendo então a sua pergunta sobre o último dia, a semana inteira a Lula estava muito grave. Com uma dificuldade de respiração, estava saturando mal e estava... Para te situar, essa experiência da EQM foi antes de 1983. Porque a Dorvina, que era a irmã dela, estava viva. Estava viva. E ela morre em 83, a Dorvina. Isso. Lula morre só em 99. Isso. E aí, nessa última semana... Era bem antigo, porque o Alcides também era vivo. Então, o irmão. Então foi bem antes de 83, né? Há muito tempo atrás. E ela lembrou-se disso e me falou, né? Tinha falado sobre isso. Mas nessa semana final da Lula, ela passou muito mal, ela tinha dificuldade para respirar. E eu vinha aqui várias vezes na semana. Eu vinha, olhava, medicava externamente, colocava medicamentos na nebulização. E a gente tentou equilibrar a Lula naqueles dias. E ela sempre muito, assim, mal, saturando mal, não conseguia respirar bem. E aí, no último dia, eu cheguei aqui pensando que ia encontrar a Lula no mecanismo final de morte mesmo. Naquela semana, o senhor pensou, vamos perdê-la. Pensei. O senhor falou para o padre isso? Falei. Eu me lembro que nesse dia, no último dia, no final de semana, eu estava jogando bola, machuquei o joelho e vim de muleta. Sim, estava de muleta. Quando eu entro aqui no quarto de muleta, ela olha assim para mim e falou assim, uai, médico desse jeito? O senhor está precisando de um médico. Eu vou arrumar um médico para o senhor. E ela coração de Jesus. Maravilhoso. E assim, ela estava eufórica. Aquele dia ela estava muito alegre. É isso, Bruno. O senhor, a semana inteira, estava bem mal. Bem mal. No último dia, o senhor encontra uma mulher adorada. Revigorada, alegre, brincando. E a Lula abriu o coração aquele dia, assim, de uma forma muito bonita, né? Que ela diz assim para mim, precisa se cuidar desse joelho, não pode deixar. Eu falei assim, também isso aqui é saúde, Lula, porque eu estava jogando bola. Se fosse doença, eu podia jogar bola. Ela falou assim, o senhor é sábio. Realmente, brincou assim. E aí ela, depois dessa brincadeira da muleta, ela vira para mim e diz assim, doutor Cláudio, hoje eu preciso ter uma conversa muito séria com o senhor. Então, não, isso era à noite? À noite. Por volta de 10 horas, mais ou menos. Nós chegamos aqui por volta de 9, 9 e pouco, e ficamos aqui até... Não, era mais cedo. Chegamos aqui em torno de 7 horas e saímos daqui já era quase 10 horas. Aí ficamos bastante tempo e ela brincava sempre com a gente quando terminava o momento de estar com ela falava assim, vá lá na cozinha e toma um cafezinho do coração de Jesus. Alguém que estivesse aqui pudesse fazer o café pra gente, ou a gente treinaria. A cozinha é mesmo. A cozinha é liga. No final do podcast eu vou mostrar a casa dela inteira para vocês, tá? Vou mostrar a cozinha, o quarto, vou mostrar para vocês. Pode continuar. Então, quando ela queria dizer pra gente que estava na hora de encerrar a conversa, ela falou, vai lá na cozinha e toma um cafezinho no coração de Jesus. Mas ela não falou isso. E ela pega e fala comigo assim, essa conversa muito séria que eu preciso ter com o senhor, eu quero que o senhor cobre por todos os serviços do senhor nesses últimos anos que o senhor cuidou de mim. Eu falei, mas não vim aqui para cobrar, se tivesse que pagar, eu tinha que pagar a senhora pela graça de poder estar aqui, pela honra de poder cuidar da senhora. Ela falou assim, o senhor não está entendendo. O meu pai é um pai rico e ele pode pagar. Eu falei assim, tá bom, mas mesmo o pai da senhora sendo muito rico, eu acho que eu tinha entendido a brincadeira, você quis esticar um pouquinho mais. Eu falei, mesmo o pai da senhora sendo muito rico, se eu não vim aqui para cobrar, não importa de ser rico, não vai fazer diferença. Mas eu aceito que o pai da senhora é o mais rico que tem. E ela falou assim, o senhor não está me entendendo. O meu pai é muito rico. E ele pode pagar. E ele quer pagar por aqueles que cuidam dos seus filhos. Peça, Dr. Cláudio. Peça o que o senhor quiser. E aí eu falei assim, bom, então já que ele é rico, eu vou cobrar caro. Ela falou assim, pode cobrar, ele é muito rico mesmo. Eu estava alegre, né? Pode cobrar, ele é muito belo. E eu falei assim, eu vou pedir para a senhora rezar muito pelos meus pacientes. Ela falou assim, mas isso eu já faço, a gente já combinou. Por várias vezes eu pedi a ela para rezar pelos pacientes. Sim.
E eu falei assim, não, mas eu pedi só para rezar por eles, agora o senhor falou que é para eu pedir, eu estou pedindo para eles melhorarem mais rápido. Tá bom, doutor Claudinho. Onde quer que eu esteja, eu estarei rezando pelo seu pai, pela sua mãe, pela Patrícia, pelos seus filhos e por todos aqueles pacientes que o senhor sentir no coração do senhor que precisem de ajuda e que o senhor fale sobre o coração de Jesus. Então, ela colocou ali não só uma responsabilidade de que eu testemunhasse, quanto a certeza de que ela estaria intercedendo por todas as pessoas. A Lola sabia da santidade dela. Isso ficou muito claro para mim. Sempre soube, mas nunca se envaideceu por isso ou nunca ficou divulgando isso, mas ela tinha ciência. E aí, quando você me pergunta sobre a experiência de quase morte, eu posso te dizer que era um exemplo dela. Se isso foi verdade que aconteceu e que ela fez essa experiência, o que ela viu eu não sei, mas que ela, no último dia de vida, ela estava eufórica, deveria ser porque ela sabia que lá não era ruim e sabia para onde ela ia, tinha endereço na mão. Ela disse nesse dia que era o dia mais feliz da vida dela? Falou, claramente. Ainda brincou comigo que nunca na vida dela ela tinha sentido tão bem quanto naquele dia. Eu falei, uai, então só não está precisando de médico hoje não. Uhum. E ela falou assim, hoje é um dia muito especial para mim, estou me sentindo muito bem. Ainda brincou que a Terezinha, que era a moça que cuidava, ela conseguiu até me ajudar e esticou as minhas pernas sobre a cama. Normalmente ela ficava recostada. E aí ela finalizou assim, dizendo que aonde ela estivesse, ela estaria rezando por todas as pessoas. E aí ela falou assim, vai lá na cozinha e toma o cafezinho do coração de Jesus. E aí a gente fez. Sim. No final, quando a gente sai, Padre Paulo estava comigo, ele estava dirigindo, que eu estava de muleta, e aí nós chegamos em Barbacena, o telefone tocou, era a Terezinha, a moça que cuidava, falando com a gente. Doutor Cláudio, a Lula acabou de falecer. Daqui lá nós gastamos 1 hora, né? Foi exatamente esse tempo. Saímos daqui quando chegamos lá, recebemos na porta de casa, recebemos a notícia da morte dela. E aí nós voltamos. E aí foi toda a passagem da Lola. A Terezinha fala que ela foi muito tranquila, simplesmente estava próxima dela e tudo, e que ela foi se desligando até parar de respirar. Como um passarinho. Como um passarinho, como ela nunca tinha visto ela assim, dormindo, né? Sim. Doutor Cláudio, como foi receber a notícia? Lola partiu para a casa do pai. Eu, na verdade, eu me preparava para aquele momento, eu sabia que ela estava grave e pelas condições, né, de recusa de medicamentos e tudo, ela não teria uma chance de ir, mas era a escolha dela que a gente tem que respeitar. Então, eu sabia que esse momento ia chegar, mas foi uma dor diferente, uma dor de quem perde uma mãe, de quem perde um irmão, e a gente sentiu a partir dali que a Lola, ela deixou um legado. E esse legado, as pessoas no dia a dia, onde você vai, as pessoas que te procuram, as pessoas que sabem da história, têm revivido isso cada dia mais, na certeza de que ela foi uma pessoa especial, uma pessoa que foi um sinal de Deus para a gente. Você me pergunta assim, mas ela era diferente, ela era espiritualmente como era, a Lola era uma pessoa comum, como qualquer um de nós, mas com dons muito especiais. Esses dons, eu tenho assim a percepção de que eram dons concedidos pelo Espírito Santo a partir da santidade da Lola. Nunca a vi chorar, nunca a vi triste, nunca a vi bocejar, sempre com a mesma serenidade e sabedoria. Sempre com um conselho, sempre com uma orientação, sempre com uma observação sobre o que a gente estava vivendo, sobre o momento, sobre a dor de um, a doença do outro, e sempre de uma forma conciliadora, nunca de uma forma com
com rancor ou absolutamente nenhuma atitude diferente. O senhor, essa história toda e muito mais, assim, tem muitos outros aspectos da vida da Lola que a gente poderia falar assim por horas. Esse podcast ia durar aqui 6 horas. O senhor colocou essa história com muitos mais detalhes em um livro. Sim. Por que o senhor quis fazer isso? Inclusive, vocês estão vendo aí o livro do Dr. Cláudio. É esse livro que vai sair pela Edições Loyola. E eu vou deixar um link aqui na descrição do nosso podcast para você adquirir este livro, que é a história do Dr. Cláudio com a Lola. O que o meu coração aprendeu, não é isso, Dr. Cláudio? Isso, o que o meu coração aprendeu. O livro, na verdade, já está em pré-lançamento pela Loyola. Acho que no momento do podcast já pode comprar, já vai dar certo. E é uma atualização, né, que eu já tinha feito o livro antes e agora a Loyola abraçou e vai divulgar também em nível nacional. Eu li esse livro, aqui eu estou com a edição passada, né? Que não é a edição da Loyola, eu ainda vou receber a edição da Loyola. Gente, eu abri esse livro, tem quantas páginas aqui, doutor? 190, 200 páginas. Eu abri e li ele numa sentada. Realmente uma história impressionante. Isso que nós estamos discutindo aqui na nossa conversa. Ele foi feito para os pacientes geriátricos também? Sim. Para ler mais rápido, ser uma leitura mais fácil, mais simples e objetiva. E recomendo principalmente médicos que estão acompanhando esse podcast, leiam esse livro. Realmente é fantástico. E eu estou aqui porque li esse livro, né? A nossa amizade, etc. e tal. Quando li, avisei. Doutor Cláudio, acabei de ler o seu livro. Avisei quando comecei e algumas horas depois avisei. Já nos encaminhando para o final, doutor Cláudio, uma das características de Lola que eu acho impressionante, ela era uma grande empreendedora. Ela viveu 64 anos numa cama, mas ela era uma empreendedora que via além. Empreendedora no sentido de que ela mandava imprimir livros do coração de Jesus, imagens, estátuas, imagens do coração de Jesus e várias outras coisas. Conta um pouquinho sobre esse aspecto da Lola e por que ela fazia isso. A Lola tinha, aqui na fazenda, ela tinha algumas formas de renda, né? Então tinha o leite, o Tonho, que era o rapaz que cuidava, o Tonho retirava leite e tudo, e o lucro com o leite, com as vendas, com o que produzia, pequenas quantidades, mas era revertido em imagens e livrinhos de oração que ela fazia e que ela utilizava isso diariamente, aliás, era dioturnamente, né? Onde ela utilizava isso e ela divulgava e distribuía e colocou isso no testamento dela como desejo dela de que se continuasse a fazer. Então ela pede que a gente divulgue principalmente a novena no Sagrado Coração de Jesus. E essa novena ela fazia os folhetos e distribuía, muitas pessoas pelo Brasil tem esses livrinhos dela e tem os santinhos aonde ela colocava ali. E ela produzia livros isso. Vendiam? Como que ela distribuía? Não, ela mandava distribuir. Ela comprava com dinheiro do leite ou de doações que às vezes algumas pessoas se sentiam... Aí mandava fazer 1000 exemplares de um livro do Coração de Jesus? Eram muito mais do que 1000, né? Me parece que é algo aí mensal superior aí a 5.000, 10.000. Que ela distribuía. Ela distribuía. E esse apostolado dos livros, né, de colocar bons livros nas mãos das pessoas, também das imagens. Ela comprava imagens e dava para as pessoas. Distribuía. Inclusive ela lhe deu uma imagem para colocar no seu consultório, é isso? Sim. Um dos momentos que ela me presenteou, ela escreveu, né, tem a dedicatória debaixo da imagem do Coração de Jesus, pedindo para eu deixar aquela imagem no meu consultório. E que no consultório ele estaria ali cuidando também dos meus pacientes. E pede sempre, como ela sempre fazia, orações pela Dorvina. Ela me deu também como presente de casamento, você viu lá em casa as duas imagens, ela me deu também um quadro do Coração de Jesus, do Coração de Maria, onde ela fez uma dedicatória atrás dele também, falando que era para ser entronizada as imagens e colocado na primeira sexta-feira do mês e do ano dentro e colocado na parede principal da casa,
nós entendemos que a parede principal, já que lá no início ela disse que o casamento, né, seria mais importante do que qualquer coisa, porque dava origem à vida, esses quadros ficam dentro do nosso quarto, como um oratório. E ela, em algumas situações, ela divulgava para o apostolado da oração, as pessoas que entravam no apostolado da oração, ou um apostolado da oração novo que ia criado, ela tinha uma fascinação por estimular os homens a participar do apostolado da oração, ela dava a imagem com a dedicatória também. Então essas imagens também são comuns de encontrar. Eu ganhei pelo apostolado da oração uma imagem da Lola. Então ela tinha essa vocação aí de divulgação, e o empreendedorismo dela era no sentido de ela transformava a pequena renda que ela tinha em divulgação dentro do sentido e da missão dela de vida, né? Então, Cláudio, já nos encaminhando aqui para o final, qual a posição oficial da Igreja Católica sobre Lola? Queria que o senhor falasse também do testemunho dos bispos. Há inúmeros sacerdotes, bispos, que são devotos de Lola, ela é serva de Deus. Nós temos que aguardar, evidentemente, a posição da Igreja para um dia chamá-la de Beata, para um dia chamá-la de Santa Lola, isso eu creio no meu coração. Como é que está esse processo e o que é que o senhor, quando um amigo dela, um médico dela, alguém muito próximo dela, sente no coração que será o futuro desta serva de Deus? Então, assim, existe já uma oração pela beatificação da Lola, com aprovação eclesiástica. Foi aprovado pelo Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi a pessoa que abriu o processo de beatificação da Lola. Dom Luciano Mendes, que também tem fama de santidade. Sim, ele aguarda, inclusive, o processo da Lola para que dê continuidade ao processo dele, me parece que é algo assim. E ele, num momento assim muito bonito aqui, no lançamento do livro, Dom Luciano vivo naquela época, ele fez a apresentação do livro, né? E no lançamento do livro ele me chama à parte, antes de fazer a palestra de abertura do lançamento do livro, e me pergunta assim: Doutor Claudinho, o livro está ótimo, mas o que o senhor sabe que o senhor não colocou no livro? Pessoa extremamente inteligente. Dom Luciano falou comigo assim uma vez: Doutor Claudinho, a Lola tem mais virtudes do que o necessário para ser santificada. O Espírito Santo é quem move um processo de beatificação. A hora certa chegará. Então, isso é uma das provas mais claras que a gente tem, né, da questão da igreja sendo assim a mãe de tudo isso e conduzindo o processo da Lola da forma mais natural, no tempo natural que deve percorrer tudo isso. Mas o livro, inclusive, é isso, né? É um testemunho do leigo e do médico, para que isso possa ser uma contribuição. Então, eu acho que isso vai acontecer de uma forma natural, e a gente está aguardando, né? Só agora mais passos desse processo. Nós vamos terminar essa nossa conversa maravilhosa com o Dr. Cláudio Bontempo, mostrando aqui a casa, o sítio da Lola. E queria lhe perguntar, Dr. Cláudio, esse lugar que as pessoas quiserem vir em Rio Pomba, ele pode ser visitado? Que missas são celebradas aqui? E onde é que está sepultada a serva de Deus Lola? Lola foi sepultada no cemitério daqui da cidade de Rio Pomba. As visitações aqui no sítio da Lola, que aqui foi transformado num museu. E existe uma casa aqui do lado de encontros, que era um desejo da Lola que aqui fosse transformado numa casa de encontros. Então existe um salão aqui ao lado, onde acontece as missas no terceiro domingo do mês e na primeira sexta-feira do mês. Amanhã, então, nós estaremos aqui celebrando à tarde, na primeira sexta-feira, mas normalmente no domingo também. E na sexta-feira a missa é às 15 horas. Então, quem quiser conhecer aqui, é só nessas duas datas que fica aberta a visitação. Fora disso, são encontros que podem ser combinados diretamente com a
a paróquia de Santo Rosário, Nossa Senhora do Rosário. Gente, estar aqui, eu estou aqui porque o Padre Pio me trouxe, já falei isso para o Dr. Cláudio, Lola também me trouxe, é uma grande amiga também, tem me inspirado, vou levar ela no coração, assim, não é em vão estar aqui. Eu sei que os teólogos, gente muito mais inteligente que nós nesse assunto, Dr. Cláudio, vão ainda se debruçar sobre a vida dela, mas quando eu soube disso e comecei a entender, com o meu contato com o senhor, com o seu livro, mas por que o coração de Jesus tirou a fome desta mulher, tirou a sede e tirou a necessidade de dormir? E no meu coração só veio uma resposta. Lola também dizia, aprendi isso com o senhor, que o melhor horário da oração era de 9 da noite às 5 da manhã, não é isso? Isso. A única razão para isso é porque Lola foi por 64 anos a companhia de Jesus. Jesus nunca esteve sozinho, porque Lola estava sempre com ele. E quantas vezes, doutor Cláudio, eu na minha miséria, a gente quer fazer o bem e faz o mal. Quantas vezes, às vezes de madrugada, ou de noite, eu não durmo direito às vezes, e eu abro o olho e penso assim, Jesus está lá naquela igreja, naquele sacrário, sozinho. Uhum. E quanto Jesus está abandonado nos nossos sacrários. Eu não tenho nada contra a academia. Eu tenho que fazer todo dia por uma questão de saúde. Mas toda a academia está lotada. E a capela do Santíssimo está vazia. Jesus é o mais pobre dos pobres. Porque ele está ali só para nos dar o seu amor. Quando eu entro na capela do Santíssimo, é o coração de Jesus que diz, Carlos, eu estava te esperando. Todos os dias. E como nós somos falhos, como nós temos outras prioridades. E para mim, Lola é essa resposta. De quando ela estava viva e agora no céu, eu podia acordar de madrugada e pensar, Lola agora está com o Sagrado Coração de Jesus. Ela tinha um sacrário dentro do quarto dela. E foi por isso que Jesus tirou o sono dela, tirou a fome e tirou a sede. De outra razão que eu acho, doutor, é porque Lola, de certa forma, antecipa o céu na carne dela. Antecipa o que será o céu. Quando nós ressuscitarmos, a nossa fé diz que nós ressuscitaremos na carne. É um aspecto pouco meditado. Nós, católicos, não meditamos nisso. Mas quando a gente reza o credo, a gente diz, creio na ressurreição da carne. Os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão. A Lola, o São Padre Pio, o corpo da Lola está aqui no cemitério de Rio Pomba. A alma dela está com Deus. Mas um dia este corpo ressuscitará. E este corpo ressuscitado não precisa comer. Não precisa beber. Não precisa dormir. Então esses dois aspectos da vida de Lola tocam muito meu coração. E eu tenho certeza, sim, certeza de fé, usando o sensu fidei, que é uma graça que o Espírito Santo dá aos fiéis, como farejar a santidade. E Lola não é simplesmente uma santa. Ela é uma grande santa e a nossa Santa Igreja Católica ainda vai proclamar isso para o mundo inteiro. Eu posso visualizar isso. Eu posso visualizar na Praça de São Pedro a foto dela sendo mostrada para o mundo inteiro. E o futuro Papa, um Papa, dizendo, escrevo no livro dos Santos, Floripes Dornelas de Jesus. Tenho certeza disso. Muito obrigado. Eu fico sem palavras, fico emocionado. Agradeço a ela por ter aberto a casa dela aqui para nós, né? Para mim, para o senhor, os amigos que estão aqui. E vamos seguir em frente. Embaixo está as redes sociais do Dr. Cláudio, as nossas, e o senhor fica à vontade aí para a sua mensagem final. A mensagem final tem que ser com uma mensagem da Lola, num momento em que eu estava com ela e perguntei para ela, Lola, como é a presença do coração de Jesus aqui dentro do quarto da senhora? A senhora o vê, a senhora conversa com ele aparece aqui para a senhora? E Lola, muito tranquila, disse para mim assim, não, doutor Claudinho, eu não o vejo, eu o sinto dentro de mim, pela Eucaristia. E na Eucaristia eu me torno um com ele. E assim tudo o que eu peço, eu recebo, porque ele está dentro de mim. Essas palavras sábias da Lola devem iluminar a nossa vida e devem dizer ou intitular a santidade da Lola. A santidade dela, para mim, é pela graça da Eucaristia, a atitude positiva. Bom, já que vai ser assim, que seja da forma melhor, que é junto com Jesus. Essa é a mensagem que
eu acho que deva ficar e que eu quero que você leve também, por onde você vá, essa experiência que a gente viveu aqui nos tempos de hoje, de uma revelação que eu acredito que sim, no futuro. Espero que eu esteja aqui para presenciar. Né? Estaremos lá. Mas estaremos juntos, se Deus quiser. Juntos, se Deus quiser. Você fica agora com imagens da casa, do sítio de Lola, o seu quarto, a decoração da sua casa. Que Deus abençoe a você. Paz e bem.